Olá, alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo Equações do segundo grau. Esse que é um conteúdo extremamente importante para a nossa formação acadêmica. Então, desde já, peço muita atenção no que vai ser apresentado hoje e peço que vocês estejam revisando constantemente tudo que já foi apresentado em relação a este conteúdo, já que ele é base para muitas outras situações que vocês verão ao longo do nono ano e no ensino médio. Então, nós já vimos que as equações do segundo grau são aquelas que possuem grau 2 e também vimos alguns tipos de resolução. E hoje, nesta aula, nós vamos conhecer um método de resolução para equações completas. Completas, quando nós temos os coeficientes A, B e C diferente de zero. E aí, para isso, nós vamos utilizar como método a fórmula de Bhaskara, que é justamente essa que vocês estão observando na tela deste vídeo. Então, vamos lá. Vamos recordar alguns pontos. Nós temos aqui a expressão geral, a equação na forma reduzida. E aí nós temos aqui os coeficientes, identificar aqui os coeficientes que são valores numéricos. Coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado. Nós já sabemos que o A não pode ser igual a zero. Coeficiente B, que acompanha o valor do x. E o coeficiente C, que é um valor independente. E aqui eu já apresento para vocês a fórmula de Bhaskara. Fórmula essa muito necessária que vocês reconheçam, pois ela vai ser fundamental para a gente encontrar as raízes de equações do segundo grau completas. E a fórmula de Bhaskara diz o quê? Nós temos menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido para 2a. Lembrando que essas letrinhas são os valores dos coeficientes que nós já aprendemos em outras videoaulas. Bom, então na equação do segundo grau completa, para a gente encontrar suas raízes, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. E aqui nós temos o delta. Lembram que eu tinha apresentado anterior? No slide anterior a gente tinha a fórmula já completa com b ao quadrado menos 4ac aqui dentro. Porque aqui vocês vão encontrar muitas vezes direto, como eu apresentei anteriormente, ou com o delta. E o delta é justamente esse valor, b ao quadrado menos 4ac, multiplicando aqui, fiquem atentos a isso. E aí eu vou chamar a atenção de um ponto importante. Você pode resolver direto, jogar esse valor aqui dentro e resolver tudo diretamente. Mas o que eu recomendo nesse primeiro momento é que vocês façam um passo a passo que eu vou apresentar para vocês. Calculem, identifiquem primeiro os coeficientes, depois calcular o delta e seguindo para calcular o valor de x, certo? E aí o que é importante a gente destacar? Que quando o delta é maior do que zero, ou seja, esse resultado de b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, nós teremos duas raízes reais, ou seja, valor positivo. Quando o delta for um valor positivo, ou seja, maior do que zero, nós teremos duas raízes reais. Quando o delta é igual a zero, ou seja, quando o delta é um valor nulo, nós teremos uma única raiz real. Raiz é aquele conjunto de solução que a gente já viu em outros exemplos de equações incompletas. Então é isso. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, um valor negativo, nós não teremos raiz no conjunto dos números reais. Conjunto vazio, como eu também já apresentei para vocês e demonstrei que quando a gente tinha uma raiz com valor negativo, ou seja, menor do que zero, nós não temos raiz real. Então, qual é o passo a passo da resolução da equação do segundo grau? Isso daqui eu peço até que vocês anotem no caderno de vocês, para que vocês possam fixar melhor. Então, vamos lá, conhecer esse passo a passo para a resolução de uma equação do segundo grau completa. Primeiro que você tem que fazer é tirar os coeficientes da equação, ou seja, identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Em seguida, vocês vão calcular o valor de delta. Delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
E por último, calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Repetindo, tirar os coeficientes da equação, calcular o valor de delta e calcular as raízes da equação. Vamos acompanhar um passo a passo, já com um exemplo, para ficar mais claro tudo isso que eu estou apresentando para vocês. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau completa, x² menos 7x mais 6 igual a 0. Lembra do primeiro passo? Identificar os coeficientes? É isso que a gente vai fazer agora. O coeficiente a é igual a 1. Veja que eu tenho x². Como eu não tenho nenhum valor ali apresentado, a gente sabe que ali existe um 1x². Valor de b, menos 7. Muito atentos a este sinal, 7 está negativo. E o coeficiente c, 6 positivo. Pronto, primeiro passo já feito, identificar os coeficientes. Agora, nós vamos ao segundo passo, que é identificar o valor do delta. Delta, mais uma vez, lembrando, b² menos 4 vezes a vezes 6. Então, vamos lá. Delta é igual. Qual é o valor de b? Menos 7. Então, olha, todas essas letrinhas estão relacionadas aos coeficientes. Então, menos b² é menos 7². Nunca esquecer dos sinais. Então, vamos lá. Menos 4, esse 4 é da fórmula, vezes o a. Quem é o coeficiente a? 1. Quem é o coeficiente c? 6. Então, menos 4 vezes 1 e vezes 6. Menos 4, coeficiente a é 1, coeficiente c é 6. Então, vamos lá. Delta é igual. Menos 7², 49. 7 vezes 7, 49. Negativo com negativo, positivo. Aí a gente vai, uma dica importante. Façam primeiro a multiplicação, depois que vocês fazem o jogo de sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Como estão todos positivos, ó, negativo com positivo, negativo, negativo com positivo, negativo. Ok? Então, nós temos que delta é igual a 49 menos 24. Ou seja, delta é igual a 25. Então, já concluímos aqui o segundo passo. Identificamos o que o delta é igual a 25, é um valor maior do que zero. Portanto, nós teremos duas raízes, no conjunto dos números reais. Então, agora a gente vai para o terceiro passo, que é calcular o valor de x, ou seja, das raízes, utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Substituindo, fiquem bastante atentos aqui. Ó. Nós temos menos b. Esse menos é da fórmula. Então, olha só o menos aqui. O b está negativo. Lembra que o 7, ó, vamos sempre voltar para cá. b é igual a menos 7. Então, temos negativo menos o valor de b, menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 25. A gente encontrou anteriormente aqui. Dividido sobre 2 vezes a. Quem é o a? Coeficiente a, que era quanto? 1. Então, 2 vezes 1. Seguindo, x é igual. Olha só, já resolvemos, fizemos o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Então, 7 fica positivo, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que era 25, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Então, ficou 7 mais ou menos 5 dividido para 2. Então, nós vamos encontrar as raízes, que a gente chama de x1 e x2. O que é que vai diferenciar? Justamente esses sinais aqui, ó. Tem mais ou menos. No x1 você vai usar somente o mais, no x2 você vai usar somente o menos. Veja só como fica. 7 mais 5 dividido para 2. 7 mais 5, 12. 12 dividido para 2, 6. Já encontramos a primeira raiz. Agora a gente vai para o x2. Qual é a diferença?
Aqui nós utilizamos somente o valor positivo, agora nós vamos utilizar o valor negativo. Ó. 7 mais 5, 7 menos 5, x1, x2. 7 menos 5, 2, 2 dividido para 2, 1. Então, nós encontramos aqui as raízes da equação, que são 6 e 1, ou seja, o conjunto de solução dessa equação do segundo grau é 6 e 1. Aqui eu trago uma demonstração do gráfico, como que ficaria, né, esses valores, mas isso não é importante nesse momento. Aqui é apenas uma representação geral para vocês já terem esse conhecimento. E aí toda a equação do segundo grau, né, a gente forma uma parábola, que é justamente, né, quando a gente vai construir o gráfico dessa equação, ele vai ficar, né, uma parábola com cavidade para cima ou para baixo. Mas isso a gente vai ver futuramente, tá? Então, se atentem aqui. Observa a equação do segundo grau completa, identifica os coeficientes, encontra o valor de delta e, em seguida, encontrar o valor das raízes. O objetivo é chegar nesses dois valores aqui. Aqui são dois valores porque delta é maior do que zero. Se delta fosse igual a zero, a gente teria uma única solução. Se delta fosse menor do que zero, a gente não chegaria a essa solução no conjunto dos números reais. E aí eu trago aqui como proposta de atividade que vocês encontrem as raízes dessas 4 equações do segundo grau. São todas equações completas e vocês utilizarão a fórmula de Bhaskara para chegar no conjunto solução, ou seja, as raízes destas equações. Então, desejo bons estudos. Caso surjam dúvidas, voltem no exemplo que foi apresentado, mas o mais importante é seguir o passo a passo apresentado anteriormente. Em caso de dúvidas também, podem estar pesquisando novas videoaulas. O YouTube tem diversas videoaulas que trazem exemplos de resolução de equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Façam o estudo do livro didático de vocês, o livro Conquista da Matemática, lá na página 94, 95, 96, 97 e 98, onde vocês vão encontrar também alguns exemplos, algumas situações voltadas ao conteúdo apresentado até aqui. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.